Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o Michel, o José vai entrar daqui a pouco, né? O Lauro hoje não pôde participar por conta de compromissos, então vou passar para o Michel se apresentar. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de Kardec, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Hoje a gente vai estudar o item 22. É a nossa última live do ano de quarta-feira. Depois a gente vai parar 2 quartas seguidas, mas no finalzinho a gente explica, né? Mas já para avisar o pessoal, hoje nós temos então a última live de 2024. Então, que a gente tenha um ótimo estudo. Daqui a pouco, perto das 21h, o José entra e a gente segue aí. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever nos canais e procurar trazer questões de preferência sobre assuntos que a gente está tratando. E se der tempo e for interessante, a gente dá uma pincelada em alguma outra questão qualquer. Então, que a gente tenha um ótimo estudo, sejam todos bem-vindos. Excelente, então hoje a gente começa o item 22, né? Então vamos lá. Vamos lá, então. A gente está tratando aí das manifestações espíritas, é uma espécie de resumo de questões do Livro dos Médiuns, e vamos lá, Kardec falando agora. As produções de espectros nos teatros foram apresentadas injustamente como tendo relações com a aparição de espíritos, das quais são apenas uma grosseira e imperfeita imitação. É preciso ignorar os primeiros elementos do espiritismo para ver nisso a menor analogia e crer que é disso que se ocupa nas reuniões espíritas. Os espíritos não se tornam visíveis ao comando de ninguém, mas por sua própria vontade, nas condições especiais que não estão no poder de quem quer que seja provocado. Então, Kardec segue falando sobre as características da verdadeira reunião espírita e das chamadas reuniões de espectros, reuniões teatrais, shows, espetáculos que aconteciam muito no século XIX e que ainda hoje, ainda existe, né? Embora hoje tenha mais uma conotação de mágica, de ilusionismo. Então as pessoas lotavam os teatros da época, no século XIX, fazendo determinadas apresentações, e muitas pessoas levianas, de forma injusta, porque eram contra o espiritismo, elas diziam: olha, isso aí é o espiritismo, vejam que o espiritismo não passa de um teatro, de uma farsa que qualquer pessoa habilidosa, escondendo ali os segredos, os truques, mas ela produz. Não há espíritos, não há manifestações. O espiritismo é um grande teatro, uma grande farsa. Era assim que essas pessoas colocavam. Como se essas apresentações fossem as reuniões sérias espíritas da qual as obras de Kardec tratam. A gente sabe que ainda hoje é muito comum, os chamados críticos do espiritismo atribuírem ao espiritismo problemas, falhas, truques, encenações, mas que não são do espiritismo. Mesmo que as pessoas que os estejam fazendo chamem aquele espetáculo, aquele negócio de espiritismo. Então, muitas pessoas de mau caráter, interesseiras, se apoderaram do nome espiritismo, fazem espetáculos que não são reais, não são espíritos
não são espíritos de verdade, não é o espiritismo praticado seriamente, seguindo Kardec, mas elas usam o nome de espiritismo. E aqueles que não gostam do espiritismo, ao invés de fazer uma crítica séria estudando o espiritismo, para ver que aquilo não é espiritismo, elas criticam chamando aquilo de espiritismo. Então a gente tem a leviandade e a injustiça dos dois lados. Daqueles que tomam o nome do espiritismo, fazendo coisas que o espiritismo não aprova, não ensina, e daqueles que querem criticar o espiritismo, mas elas não percebem, ou percebem por interesse e não falam, que elas não estão atacando o espiritismo, elas estão atacando algo que não é o verdadeiro espiritismo. Então se trata de uma crítica injusta. É uma analogia, uma comparação injusta. Então é muito comum surgirem pessoas aí, a gente acompanha nos podcasts, está muito na moda hoje, falar contra o espiritismo da visualização, né? Então eu vejo as pessoas falando contra o espiritismo e eu percebo que elas não conhecem o espiritismo. Elas falam do movimento espírita, elas falam de pessoas, elas falam de coisas, mas o espiritismo não tem culpa por aquelas pessoas que usam mal o seu nome. Então, Kardec está deixando isso muito claro. Esses shows, esses espetáculos, é uma imitação grosseira e imperfeita das reuniões sérias. As reuniões sérias, realmente, elas envolvem racionalidade, seriedade, honestidade, um ambiente muito claro, sem nada oculto, sem nada místico, sem esconder. É uma coisa muito simples, racional, séria, que envolve um bom conhecimento lógico, filosófico, uma moral muito séria. E esse é o verdadeiro espiritismo que a gente aprende nas obras de Kardec. E ele ainda mostra uma diferença das reuniões falsas para as reuniões verdadeiras. As reuniões verdadeiras, fica muito claro que os homens não comandam os espíritos. Eu não posso montar um palco, um teatro e dizer que os espíritos irão se apresentar, fazer coisas, como se eu tivesse um controle sobre o que os espíritos vão fazer ou não. Isso não existe no fenômeno real. O fenômeno real, os espíritos têm vontade própria. O fenômeno acontece de um jeito diferente do que a gente queria, do que a gente esperava, do que a gente pensava, ou às vezes nem acontece. O que prova realmente que são espíritos, porque têm vontade própria, né? Quando não tem vontade própria, é que a gente tem que desconfiar. Então, deixando mais claro, mais uma vez, o que a gente tem batido na tecla, né? A gente tem batido nessa tecla que eu não posso estudar os fenômenos espíritas da mesma maneira que eu estudo os fenômenos materiais, porque os fenômenos materiais eu manipulo à vontade. Agora, os fenômenos espíritas, não. Eu não posso pegar os médiuns, colocar em salas e exigir que o fenômeno se repita diversas vezes, como eu faço com algum elemento químico, com algum fenômeno físico, da física. Os fenômenos espíritas, eu tenho que deixar que eles aconteçam da maneira que eles acontecem e observar esses acontecimentos. Eu não posso determinar antes, ou tirar a conclusão que é falso porque não aconteceu o que eu queria, porque o espírito não fez o que eu queria, ou nem apareceu. Então, Kardec vai insistir nisso, para que a gente tenha essa tranquilidade de saber o que é sério e o que não é, né? E a gente sabe que hoje em dia a mediunidade continua sendo espetáculo para muitas pessoas, dentro e fora do movimento espírita. Mas é importante a gente saber que isso não compactua com Kardec. Kardec é muito mais cuidadoso, sério.